Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira. Nós estamos estudando Jesus e a Atualidade. Psicografia de Joana de Ângeles. Nós estamos estudando o capítulo 12º, que está falando de responsabilidade. Então, para iniciar os nossos estudos, como em qualquer atividade que a gente faça na vida, nós precisamos, ou não precisamos, mas é nosso dever render ação de graças ao Pai pelas oportunidades. Então, vamos fazer isto, rendendo graças a Ele por estarmos aqui agora e pedindo proteção e auxílio no entendimento dos conceitos, das palavras que aqui vamos estudar. Então, graças a Deus, nós damos, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e justiça, por estarmos aqui agora. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nesse momento, mesmo que por uma tela de computador, mas com os corações emanados e as mentes focadas no mesmo propósito, no propósito de estudar os ensinamentos de Jesus, seu Filho, nosso irmão, que aqui esteve nos trazendo informações valiosas, nos mostrando o caminho. Então, nós agradecemos a essa oportunidade que temos de ter uma compreensão mais ampla desses caminhos que Jesus nos indica. Nós agradecemos a espiritualidade amiga, principalmente a mentora, Joana de Ângeles, por todas essas informações. E nós gostaríamos de agradecer também nossos espíritos protetores por estarem conosco, ombreando nessa tarefa, que possamos aprender juntos. E vamos pedir a eles que nos ajude na inspiração daquilo que vamos falar, daquilo que vamos refletir, que nós possamos compreender as lições de hoje e mais que compreender, como sempre pedimos, que nós possamos olhar para dentro de nós, reconhecer nossas qualidades e também nossos defeitos, aqueles pontos que temos que melhorar, que possamos, de fato, trazer para a nossa vida o Evangelho vivo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá começar. Amém, amém, né? Então, só relembrando o que nós temos. Então, hoje, 17 de fevereiro do ano de 2021, já passamos do meio do segundo mês, então o ano já está correndo muito rápido. Nós já fizemos alguns encontros sobre esse capítulo, Jesus e responsabilidade. E o que nós falamos nesses capítulos? Basicamente, nesses encontros, que foi referente à primeira parte deste capítulo, que foi onde a benfeitora Joana de Ângeles, ela faz uma apresentação da questão da responsabilidade. O que ela vai nos dizer? Eu vou fazer um resuminho aqui para vocês. Que essa questão da responsabilidade, ela tem a ver com um mecanismo muito forte em nós, que é um mecanismo que a gente tem de fuga de responsabilidade. Vai para dois extremos. O vitimismo, nós fugimos da responsabilidade quando nós nos enxergamos como vítimas da situação, e aí entendemos que não podemos fazer nada, porque se nos vemos como vítima, nós não temos nada para fazer. Ou nós vamos para o outro extremo, que é o complexo de culpa, aquela culpa que não nos mobiliza, aquela culpa que nos paralisa, por isso complexo. Então, o que Joana está nos trazendo aqui é que nós não podemos ficar nesses dois extremos, ou no vitimismo, ou no complexo de culpa, porque isso não ajuda na nossa evolução. O que nós podemos fazer é tomar consciência,
porque ela vai nos dizer que a responsabilidade é o dever da consciência que já está desperta. Então, quando nós estudamos, nós aprendemos, nós refletimos, nós consultamos o nosso eu divino, nós descobrimos que não somos vítimas, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, então nós temos um papel importantíssimo, que se não dá para voltar e fazer um novo passado, dá para fazer um novo futuro a partir de agora. Então nós temos um papel muito grande no nosso destino, vamos dizer assim. E essa consciência desperta também não vai ficar paralisada pela culpa, porque é aquela questão que o Espiritismo nos traz: arrependimento e reparação. Então, eu não posso, nem devo me colocar na situação de culpa sem ação, mas trabalhar o arrependimento de uma má ação, trabalhando, ou seja, tendo ações para reparação. Beleza? Então, foi isso basicamente que ela nos apresentou, e ela encerra essa parte 1 com uma frase que até foi o seu Márcio que destacou no encontro passado, eu quero trazer aqui também, e foi uma frase que veio para a nossa reflexão da semana, que o homem responsável, o homem e a mulher responsável, né, ele sabe o que fazer. Aqui eu peguei só um trechinho, mas na verdade ela diz que o homem responsável, ele sabe o que, quando e como fazer. Então, a responsabilidade vai trazer para nós esse sentido de saber como agir. A segunda parte desse capítulo, que vamos começar, e acredito que terminar hoje, ela é bem mais curta, é sobre os ensinos e os exemplos que Jesus nos trouxe sobre responsabilidade. Como foi a responsabilidade do Mestre na passagem que ele teve aqui encarnado entre nós. Agora, a parte 3 vai ficar para os próximos encontros, que serão os conselhos da mentora. Então, já começando a nossa leitura dessa segunda parte, Joana vai nos dizer que Jesus, como o pastor das nossas almas, né? Então, como pastor de almas, Jesus fez-se-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. Em contrapartida, doou-se-nos até o holocausto. Não fosse a sua vida ao nosso lado em si um grande e estoico sacrifício de amor. Então, olha que lindo aqui que Joana está nos trazendo. Jesus veio a nós, encarnou-se aqui no nosso planeta para ser pastor das nossas almas. E o que faz o pastor, gente? O pastor, o que ele faz é guiar as ovelhas, cuidar das ovelhas. Mas Jesus, como pastor de nossas almas, ele... Só um minuto, gente. Alguém está com o microfone ligado. Peraí. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Vou voltar a apresentar, tá? Desculpa. É porque senão vocês vão ficar ouvindo o... Então, aqui eu coloquei, né, 2 imagens para nos lembrar disso, dessas 2 situações. Então, ele veio em missão para nos pastorear, e é o que ele faz até hoje. Mas cada uma das suas ovelhas, que somos nós, ele nos ensinou que nós temos responsabilidades, né, gente? Porque tem ovelhas que são mais obedientes, ovelhas mais desobedientes. Vocês lembram quando Jesus contou aquela história da ovelha perdida? A ovelha que quer explorar, que quer ir para outro caminho, que não com o rebanho. Então, nós temos diversos tipos de ovelha. Não sei que ovelha você é aí, vai pensando, né? Mas ele nos colocou também como responsável. Então, ele é nosso pastor, mas ele tem muitas ovelhas para cuidar. Nós somos responsáveis porque nós também temos deveres, ele nos mostra o caminho.
Mas nós, enquanto filhos de Deus, nós temos o livre-arbítrio para fazer escolhas. E quando nós estamos nessa fase hominal de poder fazer escolhas, não sei se vocês lembram do Homem-Aranha, do tio lá, esqueci o nome do tio do Homem-Aranha, mas o tio do Homem-Aranha ele falava assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? É a mesma coisa, então quando nós adentramos esse reino nominal, nós ganhamos o poder de decidir. Em contrapartida, vem a responsabilidade que nós temos de se tornar de fato responsável pelas nossas decisões, de acordo com a lei de equilíbrio do universo, de ação e reação. Então, Jesus veio nos mostrar, nos ensinar isso. E ele, por sua parte, foi responsável até o fim. Como diz Joana, a vida dele em si, só o fato dele ter se encarnado entre nós já foi um grande sacrifício de amor. Que Joana diz estoico, né? Um grande sacrifício de amor. Mas não bastasse isso, além de viver entre nós, como nós, junto de nós, ele ainda, como último ato, pelo menos último ato encarnado, de responsabilidade, ele se entregou sem nenhum tipo de luta. Ele se entregou ao martírio e ao holocausto como uma ovelha, né? Como um cordeiro, sem reclamar e sem reagir. Essa foi a grande lição de responsabilidade que Jesus nos deixou enquanto esteve aqui entre a gente. Bom, gente, é isso que eu tinha. Vocês têm algum comentário sobre essa questão do exemplo de responsabilidade que Jesus nos legou? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente lê mais um pouquinho. Para mim, assim, ficou claro, mas às vezes, né, alguém quer fazer algum comentário. Não? Então vamos lá. Então, vamos continuar a ler mais um pouquinho. Que tem certas partes, né, que às vezes não tem muito comentário. Não obstante, conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade, que os capacita para as realizações relevantes. Então, aqui é um destaque, né? Então, principalmente, eu vou dar um exemplo para vocês já, nas curas que Jesus fez. Então, tanto nas curas, quanto aqueles que o ouviam. Então, Jesus, ele sempre estava, né, nos seus discursos, nos seus exemplos, nas curas, ele estava chamando aos seus seguidores, que nós nos incluímos nessa, né, todo cristão é seguidor de Jesus, a responsabilidade. Tanto é que após o holocausto de Jesus, que nos deu esse exemplo de responsabilidade para conosco, o que acontece? O cristianismo, ele acaba sendo consolidado sob o sangue dos mártires, dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Com muita responsabilidade, eles se deixavam levar ao holocausto porque eles sabiam da sua grande missão de sedimentar o cristianismo para o futuro, né? Então, por conhecer a alma humana em sua realidade plena, então Jesus nos conhece, Jesus nos lê como um livro aberto. Então, Jesus sabe o que vai na alma humana em realidade. Nós não sabemos, porque nós usamos máscaras, nos escondemos, mas Jesus nos lê. Então, ele identificava nas nossas almas, identificava nela as nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Eu vou parar porque alguém pediu para entrar. Só um minuto. Pediu, mas não está mais aqui. E aí tem lá na
Certo, Eduardo. O Eduardo está dizendo que a conexão dele está ruim. Tem lá no slide, eu não vou nem voltar, eu já vou contar aqui para vocês. Então, está falando de Jesus nos chamar a responsabilidade, não é isso? E que Jesus lê a nossa alma. Certo, Eduardo. Vá com Deus. Depois você assiste, a gente sentirá a tua falta. O que acontece? Ele nos chama a responsabilidade sobre o bem e sobre o mal que nos aconteça, porque ele sabia que era na alma humana, na própria alma da pessoa, que estavam os motivos de sofrimento ou os motivos de bênçãos. A doutrina espírita, gente, nos esclarece muito isso, na verdade. Quando a doutrina espírita, ela nos ensina que nós somos herdeiros de nós mesmos, é exatamente isso. O bem ou mal que nos acontece é resultado do plantio que a gente fez. Aí o que eu queria contar para vocês, para exemplificar isso, bem-vinda, Magali. Para exemplificar isso, é a história do cego Bartimeu. Vocês conhecem a história evangélica do cego Bartimeu? Quem conta é o evangelista Marcos. Quem conhece? Me conta. Se ninguém falar nada, eu vou perguntar. Então, quem não conhece, vou dizer que nem os alunos, né? Às vezes você fala assim para eles assim, ó, quem é isso? Aí fica todo mundo quietinho. Aí você faz o contrário, quem não é isso? Aí todo mundo faz assim, gente, então tá difícil, porque nem, né? Então, se ninguém se manifestar, eu vou perguntar quem não conhece. Alguém tem que se manifestar, né? Quem não conhece? Não, vou contar para vocês. Vamos lá. Bartimeu era um cego, porque Jesus curou muitos cegos, né, no Evangelho, assim, durante a passagem dele. E a gente já discutiu isso, por que Jesus curou muitos cegos. Isso quer nos dizer alguma coisa, ele quer dizer assim, a humanidade é cega. Ah, certo, Renata. Então vai passar a conhecer agora. Gente, essas histórias das curas de Jesus, elas são bem legais, porque elas... Depois vocês me contam, tá? Não vou adiantar. Eu tô falando porque elas têm coisas escondidas que às vezes a gente não capta, mas a minha ideia é a gente captar agora. Primeira coisa, por que Jesus curou muitos cegos? Porque nós, enquanto humanidade, somos cegos para a realidade. Vocês concordam com isso? Então, só de curar muitos cegos, Jesus já está nos ensinando alguma coisa. Agora eu quero contar para vocês de uma cura em particular, que é do cego Bartimeu. Eu vou tentar fazer uma encenação aqui, ó. Meus dotes aqui, vamos ver se eu consigo. Jesus estava passando lá pela cidade do Bartimeu. Bartimeu, ele não tinha nem nome. Sabe o que significa Bartimeu? Bar é filho de. Então, assim, chamavam ele de filho de Timeu. O cego Bartimeu era um pedinte. Ele era cego e era pobre. Então, ele estava na beira da estrada mendicando. Ele ouviu falar, então ele era cego, mas não era surdo, tá? Então, ele ouviu falar que Jesus fazia curas e que Jesus iria passar por aquela cidade. Quando ele escuta ao longe a algazarra do povo, porque por onde Jesus passava, como Jesus fazia curas e a fama dele se espalhou, o povo ficava em volta dele, né? Vocês imaginam a balbúrdia, a aglomeração que devia ser. Ainda bem que não tinha o coronavírus ainda, mas devia ser uma aglomeração geral. E aí, Bartimeu ouve. E o que ele ia fazer? Ele era cego. Como é que ele ia se enfiar no meio daquela turma? Vocês concordam que não tinha jeito? O que ele fez? Da onde ele estava sentado, né? Lá na beira da estrada, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, nem tchum. Vocês acham que Jesus ouviu? Ouviu. Mas fingiu que não ouviu. Vocês já vão entender por quê. Nada. Como nada, ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus? Nada. Quando ele começou de novo: Jesus, o povo já falou: fica quieto, Bartimeu.
Você não está vendo que você está atrapalhando, né? Você está sendo conveniente. Aí ele pensou um pouquinho e gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus ouviu. Quer dizer, aí Jesus se manifestou, na verdade, né? Aí Jesus falou assim para um dos discípulos ali: vá lá, traga ele para mim. Quando o discípulo chegou e falou: apronta-te porque ele te chama, sabe o que Bartimeu fez, gente? Largou uma capa, ele tinha uma capa. Os pedintes, deixa eu explicar, contextualizar para vocês. Imagine-se lá na Palestina, 2000 anos atrás. Hoje, Valquíria, você que está bem na minha frente, pergunta para Valquíria. Valquíria, se você encontra uma pessoa na rua que você não conhece, você não sabe a família que é, não sabe nada, nunca viu essa pessoa. Você consegue, assim, ter uma ideia se ela tem pouco dinheiro, muito dinheiro, status, olhando para a aparência dela? Você consegue, assim, ter uma ideia? Uma ideia vaga. Tem uma ideia? Pode ser que não esteja, assim, digamos, exata, quer dizer, você pode ter um, Sim. né? Mas, assim, você consegue saber uma pessoa que está, assim, bem vestida, né? E uma pessoa que está, assim, meio suja, meio rasgada. Você concorda? Lá na Palestina era assim também. Você olhava assim para a pessoa, olha, eu já fazendo meus parênteses. Por exemplo, eu estranhei muito aqui em Alfenas, porque chega final de semana, quando eu vou dar aula, eu até me visto melhorzinho. Mas chega final de semana, gente, às vezes eu fico de short, eu gosto de usar chinelo. E eu lembro uma vez que eu queria comprar uma coisa no comércio, e do jeito que eu estava em casa, eu saí, eu fui de chinelo havaiana. Não me atenderam na loja. Em São José eu fazia isso. E não tinha problema. Assim, nunca encontrei problema, entendeu? Aqui em Alfenas, não estou dizendo que são todos os alfenenses, tá? Mas eu passei por algumas experiências assim, porque você chega meio assim, o povo assim, tinha vários vendedores, eu acho que era sapato que eu queria comprar, uma coisa assim. E eu não fui atendida. E eu também não fui lá, cheguei pro vendedor, falei, você não vai me atender? Eu falei, não, eu vou ficar esperando. Que eu sou meio clica, né? Eu vou ficar esperando, até quando? E fiquei, e olhei, não fui atendida. Aí eu saí da loja e não comprei. Pensei, outro dia eu vou. Aí eu percebi que era porque o jeito que eu tava vestida, entendeu? Mas enfim, não tem problema. O que eu tô querendo dizer é que a gente bate o olho e a gente faz um julgamento. É só isso. No caso da Palestina, como é que eles se dividiam, se classificavam? É pela capa. Vocês lembram dos filmes antigos que existiam umas túnicas, geralmente era de linho. Então, por exemplo, os mais ricos era uma túnica clara de linho. Os mais pobres já era igual João Batista, que era pele de animal, entendeu? Então, dependendo da capa que você usava, ela dava a indicativa do teu status social, tá certo? Ficou claro isso? Isso é importante entender nessa história. Então, o Bartimeu, ele era pedinte. Então, ele tinha uma capa não só porque ele não podia comprar rota, porque não era só isso. É que para ser pedinte, você tinha que ter uma espécie de um registro no Império Romano. Então, para ser pedinte, você não podia ser pedinte sem ter autorização de ser pedinte. Então, para pedir na rua, você tinha que ter lá. E aí eles tinham essa capa. Então, quem tinha essa capa podia pedir. Por quê? É como se você, ó, você tem essa deficiência, então você pode pedir. Não era todo mundo que podia pedir. Deu para entender? Ele tinha essa capa. Então, essa capa para ele, digamos, era a sobrevivência dele. Porque ele tinha aquela questão lá da cegueira. Quando ele ouve os discípulos dizendo que Jesus estava chamando ele, o que ele faz? Ele arranca, o evangelho diz isso, por isso, mas não conta isso que eu contei para vocês. O evangelho diz isso, que Bartimeu retira a capa, joga a capa e vai para onde está Jesus. Imagina que deve ter tido muita gente disputando aquela capa que ficou jogada, né? Aí daqui a pouco vocês vão pensando aí, o que será que significa essa capa? E aí ele chega na presença de Jesus e se ajoelha. Jesus fala assim para ele: levanta-te, Bartimeu.
Quando Bartimeu levanta e fica na altura de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: que queres que te faça? Ué, gente, um cego pedindo misericórdia? Para que Jesus está perguntando isso? Ele não quer cabelos bonitos, você concorda? Ele quer enxergar. Aí você fala assim: por que será? Jesus sabia? Por que Jesus está perguntando? Mais interrogaçãozinha para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Aí Jesus fala: que queres que te faça? Aí Bartimeu responde assim: eu quero ver. Aí Jesus diz assim: pois que você veja. Ou seja, Jesus não tocou, porque o que ele usa saliva é num outro cego. Jesus não tocou, não impôs a mão, não fez nada. Jesus, com a palavra, ele curou. Que você veja. O que você quer? Eu quero ver. Aí Jesus diz: que você veja. Pronto. A palavra de Jesus curou a cegueira do Bartimeu. Bartimeu passou a enxergar e conta lá no Evangelho que passou a seguir Jesus. Ele virou discípulo de Jesus, sem capa, não pedindo mais. E a história para por aí. Agora vamos para as nossas reflexões para nós, né? Bom, cada um de nós é um Bartimeu, não é não? O que vocês acham? Se Jesus curou cegos, porque a humanidade é cega, muita coisa a gente não vê. Então vamos nos colocar na posição de Bartimeu, de cegos, tá bom? Quando nós estamos esmolando à beira do caminho, quem está à beira do caminho está o quê? Parado. Concorda, gente? Por isso que ele estava na beira do caminho, sentado, parado. Ele não estava andando atrás de Jesus. Ele estava parado. Quando ele ouve Jesus, o que ele faz? Aí nós, é igual a gente na nossa vida, né? A gente vai tocando a nossa vida, ceguinho, feliz da vida, pedindo, sofrendo. Mas acho que nós estamos acomodados com aquela capa. Aí a gente ouve falar de Jesus, é esse estudo aqui, pode ser outros, né? Aí a gente ouve falar de Jesus e Jesus revoluciona. Nossa, tem uma vida diferente, que eu posso ser diferente. Agora eu conheço Jesus, agora eu sei o que ele quer de mim. É quando a gente descobre Jesus. Então é como o Bartimeu ouviu Jesus ao longe. Aí o que a gente faz? Eu quero essa vida para mim, eu quero uma vida melhor. Eu não quero mais ficar aqui na beira do caminho. Aí é por isso que o Bartimeu grita: Jesus, tem misericórdia de mim. É nós na fita, por quê? Porque nós somos assim. Eu quero que Jesus me salva. Quando a gente conhece Jesus, é isso. A gente não se responsabiliza. A gente fica assim: Jesus vai me ajudar, Jesus vai me salvar. É ou não é, gente? Estou falando bobagem? E eu sou assim. A gente vê Jesus não como um psicoterapeuta, como Joana está nos apresentando, mas como um salvador que veio nos salvar e que vai fazer por nós. É ou não é? Então, o que o Bartimeu queria? Que Jesus fosse até ele e resolvesse o problema dele. O que Jesus fez? O problema é teu, não é meu. Eu posso te ajudar, mas o problema não é meu. Por isso que ele não atendeu o Bartimeu e não foi até lá. Aí o que Jesus faz? Ele vai até lá? Aí depois, quando o Bartimeu insiste, somos nós gritando para Jesus, né? Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus. Aí chega uma hora que Jesus fala assim: deixa eu ver o que eles querem. Que eles não estão dando conta de fazer sozinho. Jesus sabe que a gente poderia fazer sozinho. Vós sois Deus, ele disse, né? Mas a gente não faz. Então a gente fica gritando misericórdia para Jesus. Quando ele vê que a gente não vai dar conta mesmo, ele foi buscar Bartimeu, gente. O que ele faz? Manda alguém. O que significa? Alguém vai te levar para um estudo, alguém vai te dar uma palavra amiga, alguém vai te mostrar Jesus. São os discípulos que vão lhe apresentar Jesus, não é ele que vai até você. Porque ainda nós não damos conta de ver Jesus, digamos assim, no seu esplendor, você concorda? Então, é através dos seus intermediários. Muito bem. Aí, alguém pega pela mão e leva Bartimeu. Aí, nós nos colocamos numa posição inferior. Bartimeu se ajoelha. O que Jesus fala? Ergue-te, Bartimeu. O que queres? Aí, a nossa vontade. O que Jesus está testando? O que você quer? Eu não vou dar o que eu... Porque se fosse para parar para pensar, a gente ia fazer: Jesus já sabe. Não, o que você quer? Por quê? Porque a hora que você verbaliza o que você quer, você está se colocando na posição de ser merecedor de receber.
responsável. Concorda comigo ou não? Não sou um coitadinho, mas eu sou alguém que se torna responsável por aquilo que quer. Então eu vou escolher, eu vou arcar com essa decisão. Foi o que o Bartimeu fez. Ele teve tanta fé que a hora que ele levantou, ele já soltou a capa. O que ele já sabia? Jesus vai me curar a partir de agora. Eu sou responsável pela minha vida. Eu vou ficar curado e eu vou trabalhar e eu vou me sustentar. Eu não preciso mais da misericórdia alheia. É isso que Jesus está ensinando através da cura de Bartimeu. Não foi misericórdia, foi a atitude do Bartimeu. E o que ele faz depois que ele é curado? Segue Jesus. Então, olha que lição mais linda que nós temos de responsabilidade. Bartimeu se responsabilizou por aquilo que ele queria. E ele queria o quê? Ver. E ver está muito além do que só enxergar, tá, gente? Neste caso. Porque ele passou a seguir Jesus, então não foi só os olhos, a luz física, né, que entrou nos seus olhos. Se abriu toda uma realidade para Bartimeu, que era participar da construção desse novo reino. Por que eu estou contando a história de Bartimeu? Porque isso tem a ver com responsabilidade. Ele se responsabilizou pelo seu próprio destino. E aí, gostaram? Quantos Bartimeus nós temos aqui? Aqui tem um. É muito interessante essa questão, Andréia, da gente pedir e responsabilizar pelo que a gente quer. Porque muitas vezes a gente entra num comodismo e não quer nem fazer esse pedido, né? Ah, Jesus sabe, a espiritualidade sabe, Deus sabe do que eu preciso, e vai levando ali na rotina, não quer nem parar, pensar, verbalizar o que você quer, né? E achei interessante, porque a partir do momento que você pede, você se torna responsável por isso, né? Porque você acomoda o que você está querendo ali também, né? Na tua cabeça. Peraí, eu quero é isso mesmo? É isso? Dá para mim? Ou não? Você até reformula quando você verbaliza e pede mais vezes, né? Não um dia só. Se realmente você está querendo uma situação, está precisando de alguma coisa, você vai pedir várias vezes. Você vai orar, né? Todos os dias. Então, até que ponto realmente eu quero? Até que ponto eu estou insistindo nisso? Eu quero mesmo? Né? Então, achei interessante. Exatamente. A Renata diz que gostou, que bom, Renata. Eu também gosto muito dessa cura. É uma das primeiras curas que eu estudei, e eu gosto muito dela porque ela me toca, porque eu tenho muito do Bartimeu. E o Gustavo também falou que ele é mais um. Então somos dois, Gustavo, tá? Bartimeus. Mas é isso, gente. Eu trouxe a história do Bartimeu, que eu acho que ela tem a ver isso mesmo, Valquíria, com a nossa postura, com a nossa responsabilidade. Então, quando nós nos propomos a estar num estudo como esse, que vai mexer nas nossas feridas, porque mexe, né, gente? Não mexe? Mas assim, você fala, nossa, não achei que eu tinha isso. Aí, eu acho que eu tenho. E aí, o que acontece? Nós vamos olhando para dentro de nós esse trajeto, essa estrada de autoconhecimento, ela é um despertamento. É a gente dizendo assim, Jesus, estou aqui. Jesus, eu quero isso. Então, nós estamos nesse processo. Eu acho que isso é muito bom, porque estão se abrindo os nossos olhos. Um milagre está sendo operado em nós, né, em cada um de nós. Certo, gente? Oi, Gustavo. Você vai falar? Não, eu que apertei errado aqui. Ah, beleza. Então tá bom. Fica à vontade. Então vamos ler mais um pouquinho. Agora, com essa história fresquinha na cabeça, eu contei ela justamente porque ela vai ajudar a gente a entender o que Joana vai dizer nessa próxima leitura. Vê se vocês concordam comigo.
Porque o homem aí, eu vou até voltar. Contei Bartimeu, né? Ó, por conhecer a alma humana em sua realidade plena, Jesus identificava nela as nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Porque o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nelas se comprazendo. Anestesia-se no infortúnio, em que permanece com certo agrado, embora demonstre desconforto e infelicidade. Olha só o que está falando. Lembra do Bartimeu? Ele poderia ter permanecido com a capa, mas assim que ele foi chamado, o que ele fez? Já se sentiu curado e já largou a capa. Então é a capa dos nossos comodismos, sabe? A gente assumir a responsabilidade e sair da nossa zona de conforto. Por quê? Porque mesmo que às vezes a gente está sofrendo, a gente não quer mudar a situação. Já viu isso, gente? Tem gente que está doente, mas não muda, mesmo tendo sofrimento. E isso para outras coisas, num relacionamento abusivo, às vezes, a pessoa está sofrendo, mas por comodismo ela não muda a situação. Então, quando a gente se conforma com isso, a gente se anestesia no infortúnio, normaliza o sofrimento, né? E o que Joana está nos trazendo, que não, Jesus nunca nos ensinou isso, ele nos ensinou que nós devemos buscar a nossa felicidade. Então, desse modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, então, aqueles que buscavam Jesus, o que Jesus fazia? Ele, conhecendo-lhe as causas dos pesares, após atendê-los, propunha-lhes com veemência, ou seja, fortemente, né, que não retornassem aos erros, a fim de que lhes não acontecesse nada pior. Está registrado lá em João, quando Jesus diz assim, em vários casos de cura, vai e não peques mais. No caso de Bartimeu, olha só que interessante. Bartimeu, Jesus não fala vai e não peques mais, porque ele já viu a postura diferente de Bartimeu. Jesus fala assim para ele, ó, vai, a tua fé te salvou. Então, são diferentes. Jesus sabia, ele conhecia cada um. Alguns, no caso de Bartimeu e teve outros, a mulher hemorroíça, Jesus diz, a tua fé te salvou. E em outros, como a mulher adúltera, como o cego de Betsaida, como o paralítico da piscina, ele fala, vai e não peques mais, porque ele conhecia o íntimo de cada alma que o procurava. Eu vou ler essa última, para a gente poder discutir, para a gente fechar essa parte hoje. Sendo assim, a responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-o aos planos superiores da vida. Olha só, foi porque Bartimeu assumiu a responsabilidade, trouxe para suas mãos o seu próprio destino, é que ele foi libertado. Então, a responsabilidade nos liberta. Quando eu assumo a responsabilidade, eu sou mais livre. Quando eu não assumo, eu sou escravo do erro. Enquanto ele se mude, ele quem? O homem, o indivíduo, né? Então, enquanto o indivíduo se movimenta cultivando o morbo aqui quer dizer doenças, né? Então, enquanto a gente vai se movimentando, cultivando essa doença das paixões, esses vícios selvagens, vão se desajustando os implementos emocionais. Então, enquanto eu me comprazo nessa situação de comodismo, de estar à beira do caminho, me deixar ser levado pelas paixões mais selvagens, no sentido de mais do animal do que do hominal, eu vou desajustando o meu psiquismo, as minhas emoções, e assim eu acabo sendo vítima de mim mesmo, tornando-se vítima de si mesmo, facultando que se lhe instalem as doenças degenerativas e causticantes. Em outras palavras, o que Joana está aqui nos dizendo? Que não existem doenças,
existem almas doentes, que a doença no corpo físico resulta dessas questões mal resolvidas que nós temos com os nossos velhos vícios e com os desajustes emocionais. Por fim, ela vai concluir que a nossa renovação moral, né? Então, a renovação moral, ela vai propiciar a canalização dessas energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados a que se destinam. Então, a nossa reforma íntima, que é a nossa renovação moral, a nossa melhoria, ela vai fazer o quê? Nós vamos retirando aos poucos essas energias deletérias que nos enfermam e vamos substituindo por energias elevadas, energias saudáveis, que favorecem com que a gente fique mais saudável, mais equilibrado e, consequentemente, possamos caminhar com mais segurança na nossa trajetória evolutiva, que ela fala assim, ó, nos comedimentos elevados que se destina à alma. Qual é o nosso destino? A felicidade. E aí nós vamos chegar mais rápido se nós conseguirmos fazer essa renovação, trabalhando essas energias mais saudáveis, mais elevadas em nós mesmos. Gente, alguma dúvida? Algum comentário? Ficou claro para vocês? Ficou? Então tá. Então, a última coisa que eu vou apresentar aqui é a nossa reflexão. Tá? Agora, vamos ver se alguém se manifesta, hein? Olha só. A gente teve uma reflexão da semana, que o Ronaldo, minha gratidão, viu, Ronaldo, pelo trabalho que ele nos ajuda, fazendo, assim, o layout da reflexão. A gente tinha aquela frase lá que o homem responsável sabe o que fazer, quando agir e como realizar. Joana nos disse isso, né, na semana passada. Então, ela nos dá uma definição de que é ser responsável. O ser responsável, ele sabe o que ele está fazendo, quando ele faz, né, e como ele faz. E aí, dentro dessa definição de responsável, nós sugerimos que vocês pensassem em 3 pessoas da vida de vocês que você julga sendo responsável. E aí, vocês conseguiram pensar em alguém? Ou não tiveram tempo para isso, ou não encontraram ninguém responsável. Eu vou começar comigo mesma. Eu vou falar de um, tá? A gente olhando de fora, porque é fácil você olhar de fora, porque você não sabe o que está por trás, né, dos bastidores. Mas nesse sentido de uma pessoa que eu sempre achei, assim, que eu enxergo que sempre sabe o que está fazendo, quando está, o que faz, é o meu pai, né? Então eu pensei nele. Depois as coisas vão, claro que nem sempre, né? Porque depois, digamos, eu estou enxergando com os olhos de filha, né? Então, para mim, ele é esse espelho, assim, da responsabilidade. Eu estou trazendo para uma pessoa mais, assim, digamos, do nosso convívio, porque é claro que a gente já viu aqui Joana nos apresentando Jesus, ela mesma, a própria Joana, vocês concordam? A trajetória desse espírito vão nos dar a questão da responsabilidade, e outros grandes espíritos, mas assim, eu quis trazer mesmo para a gente pensar em pessoas assim, do nosso convívio, por quê? Porque muitas vezes a gente se espelha nelas, não é assim? A gente fala, nossa, eu quero ser como essa pessoa está tão decidida, parece que ela sabe o que ela vai fazer, enfim. Aí é isso, não vou falar 3 não, porque senão eu ocupo todo o meu tempo, falando só. Aí eu queria saber de vocês, se vocês querem se manifestar ou não.
para a gente caminhar para o encerramento. Se foi bom refletir, se não quiser falar da pessoa, se foi bom refletir sobre isso. Por exemplo, não precisa falar o nome, essa pessoa eu encontrei 3, ou eu não encontrei, foi difícil achar 3, eu só tenho 1, eu tenho 2, enfim. Eu tenho mais que 3, de repente a gente fala assim, nossa, foi difícil, porque tem muita gente assim nessa situação. Então, se vocês não forem falar, pelo menos vocês podiam nos dar uma partilha assim nesse sentido. Se foi fácil, se não foi fácil encontrar essas pessoas aí que sabem o que fazer, quando fazer e como fazer. Eu encontrei. Oi, Eliana. Eu só vou falar assim, né, para não Isso. prolongar. Ai, que bom. Então, já está num bom número, Eliana. Destacam, porque tem mais, né, André? Sempre tem, dentro da família, né, do hall de amizades que a gente conhece. Mas eu falo assim, mais de casa, sabe? Entendi. E tá vendo? E como é bom a gente pensar nisso, porque a gente vai valorizando também as pessoas do nosso convívio, vocês não acham? Eu achei legal. A Renata está dizendo que não foi fácil. Renata, não foi fácil, mas você encontrou pelo menos um? Conta para nós, achou um? Ah, que bom, então, tá vendo? Porque às vezes a gente não para para pensar nisso, né? Mas eu também acho, eu concordo com a Renata, não foi fácil. Não era assim, não estava sobrando gente, sabe? Porque alguém pode falar assim, nossa, eu achei 10, é só 3. Para mim foi difícil também achar nesse sentido uma pessoa que com essas características. Aí qual era a ideia? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Aí já preparando para a reflexão dessa semana. Qual era a ideia? A ideia era a gente pensar nessas pessoas, para a gente modelar, e agora nós vamos trazer para nós. E eu sou responsável? Viu, Ronaldo? Já tem aí a tarefa. Então, dentro desse contexto de saber o que fazer, como fazer, quando fazer, eu me considero responsável? Porque agora a gente já tem os nossos modelos, por isso que a reflexão dessa semana foi pensar nessas pessoas. Tá bem? Oi, Márcio, você quer falar? Sim. Me parece que todo mundo fica. O que aconteceu comigo? Essa assertividade durante todo o tempo, realmente, você pode contar muito poucas pessoas, né? A começar pelo próprio Jesus Cristo. Mas, com certeza, se a gente desconsiderar esse aspecto de assertividade, de saber o que fazer, quando e como, ao longo de uma vida, né? É muito difícil. Então, eu acho que há várias pessoas nas nossas vidas, como seu pai, como meu pai, né? Eles foram responsáveis, souberam fazer muitas e muitas vezes. Enfim, várias pessoas que caminharam conosco ao longo da vida souberam o que fazer, tiveram senso de responsabilidade, chamaram para si a responsabilidade de fazer, mas não com aquela constância, mesmo porque nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Com certeza nós vamos encontrar muitas pessoas que souberam fazer em várias e várias oportunidades o que fazer, como fazer, né? Então nós temos muito, nós acho que a gente está deixando de valorizar, de reconhecer os méritos de muitas pessoas, só porque elas não conseguiram acertar durante a vida inteira. É impossível para nós nesse momento. Eu acho que nós temos. Eu pensei muito, mas eu comecei a encontrar essas pessoas nos vultos da história, né? Mas era só naqueles fatos pontuais ao longo da história. Eu acho que muitos dos nossos contemporâneos acertam muito, sabem o que fazer, chamam a responsabilidade para si no devido momento.
Mas como nós não somos perfeitos, somos perfectíveis, não vou dizer que é um no cravo, outro na ferradura, não. Mas há um esforço muito grande de muitos daqueles que convivem conosco de ter a responsabilidade no momento certo, em várias oportunidades. Era isso. Concordo plenamente, Márcio, né? É isso mesmo. Você não é o tempo todo, porque é o tempo todo só Jesus mesmo, né? Mas a gente pode, sim, verdade, olhar para algumas situações e ver que eles chamaram, sim, a si, os grandes estadistas, né? A ideia era trazer da nossa vida mesmo, mas a gente pode pensar nos grandes estadistas, né, que levaram, né, nações ou situações em tomaram a si a responsabilidade e fizeram naquele momento. Pode ser que em outras áreas da vida da pessoa eles não tiveram tanto assim, que foi o que eu citei para vocês. Meu pai com os meus olhos de filha, eu entendo que sim. Mas não sei, por exemplo, meu pai como marido, entendeu? Aí já é em outros departamentos, a gente vai ter outras situações. Eu acho que é assim mesmo. E sim, Márcio, eu acho que, apesar de ser difícil, que eu achei difícil também, mas se a gente olhar por esses pequenos pontos, em alguns momentos, em algumas nuances na vida, a gente pode encontrar muito mais gente. Muito obrigada pela sua colocação. Me perdoe se eu não fiz entender. Não, bom, eu entendi vocês, gente. Ficou claro, sim. É isso, gente. Podemos, então, dar por encerrar a nossa tarefa da semana? Já começando a próxima. Então, vocês sabem, já vamos refletir sobre essa responsabilidade. Será, aí por isso a história do Bartimeu, né? Se a gente se colocou como Bartimeu, nós já estamos dispostos a largar a capa, sair da zona de conforto, porque nós já sabemos o que temos que fazer. Talvez a gente não sabe quando. E aí eu vou ajudar vocês. Sabe quando você tem que largar a capa? Jesus está te chamando quando? Agora. Larga agora a tua capa. É isso que ele está nos pedindo, é essa lição. E eu já estou sabendo o que fazer, como eu vou fazer e quando eu vou fazer. Beleza? Então tenha uma ótima semana, boas reflexões e reflitam mesmo todo dia aí para a gente chegar a boas decisões. Agradeço a todos vocês que estão aqui comigo, juntos, nesse momento, ao vivo, e também aqueles que vão assistir esse vídeo, que nós temos muitas pessoas que acompanham pela gravação. Aproveitam, curtam o vídeo, que às vezes a gente vê visualização e não tem curtida para o canal, para o nosso canal aumentar aí, e esse conteúdo chegar assim a muita gente, né? Então curtam, compartilhem, se esse conteúdo faz sentido para você, você acha que pode ajudar alguém, mande para esse alguém, tá bom? Então, que Deus nos abençoe a todos, essa vai ser a nossa oração, que Deus nos abençoe, que vocês fiquem em paz, com muita responsabilidade em cada atitude que vocês tiverem. Grande beijo, Jesus abençoe a todos vocês, até quarta que vem. Amém. Boa noite. Amém.